Olá, bem-vindos ao nosso projeto Amor à Palavra. Meu nome é Noemi Carneiro. Estamos estudando o livro de Atos e o Amor à Palavra tem como objetivo levar a você textos da Palavra de Deus para seu aprendizado e edificação. Estamos estudando Atos e hoje vamos ler o capítulo 10 a partir do verso 18. Anteriormente falamos a respeito de Pedro e da visão que ele teve e de Cornélio, que enviou alguns dos seus até o encontro de Pedro. Diz assim o verso 18: chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Verso 19: enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Muito bem, descendo Pedro então, lá abriu a porta, recebeu aqueles homens e em seguida, né, ele hospedou e conforme havia o relato, ele seguiu aqueles homens até a casa de Cornélio, como tudo estava sendo dirigido pelo Espírito Santo. O verso 24 diz assim: no outro dia, então, chegaram a Cesareia. Saíram, então, daquela casa onde Pedro estava hospedado e agora foram para a casa de Cornélio, que tinha recebido essa visão de ir buscar Pedro. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado. Sabendo que Pedro ia chegar, então, Cornélio convidou muitas pessoas, que sabia que ali a palavra do Senhor ia ser pregada. Verso 25: quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. A grande fé de Cornélio agora foi demonstrada pelo fato de ele estar em uma casa repleta de pessoas quando Pedro chegou. Eles estavam ansiosos para ouvir essa mensagem. Cornélio havia se preparado. Ele ouviu a voz do Senhor. Ele preparou o ambiente para que outras pessoas recebessem o evangelho através de Pedro, que já tinha sido preparado pelo Espírito Santo para trazer essas boas novas até essa gente que precisava ouvir do Senhor. Verso 29 diz: por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Verso 30. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando. A esta hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, a visão de um anjo. Há 4 dias, veja, eu estava jejuando, né? Por ser um homem temente a Deus. Cornélio também
seguiu esse costume. Verso 31, e disse Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Cornélio conta para Pedro então, né? Como Deus falou com ele, que ouviu as suas orações e sabia como o coração dele era bondoso. Ele continua dizendo que a visão disse, o anjo disse para ele, mande buscar Simão, chamado Pedro, que está lá em Jope, ele está hospedado na casa de um Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Verso 33, assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Estamos prontos para ouvir. Olha, gente, uma verdadeira conversão, né? Conduzida por Deus. Um militar lá responsável por 100 soldados, acostumado sempre a dar ordens e a ensinar, agora está sentado humildemente para ouvir e aprender daquele homem, aprender de Pedro. Verso 34 diz, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pedro perguntou, por que você mandou me chamar? Ele contou toda a história da sua visão. E aí Pedro, agora, como um quebra-cabeça que se fecha, né? Ele compreendeu as coisas, a sua visão, para que não fizesse absolutamente nenhuma discriminação entre judeus e gentios, caracterizado lá pelos animais imundos, puros e impuros. Verso 35 diz, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Olha que versículo. Pedro pregando agora. Para o Senhor não tem acepção de pessoas. Todas as pessoas que comparecerem perante Ele com o coração derramado diante do Senhor são aceitas por Ele. Verso 35 diz, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme, que o teme e faz o que é justo. Fique com esse versículo porque ele é muito lindo. E o 36 diz, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus e ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz, por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Verso 39, nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Olha só, Pedro trazendo a mensagem, Deus não faz acepção de pessoas, as boas novas do evangelho não são para um povo específico, todas as nações, todos os tipos de pessoas são bem-vindos ao reino de Deus. É isso que Jesus havia dito aos apóstolos quando na sua ressurreição. E Pedro prega essa palavra que eu e você devemos ter no coração e devemos pregar também. Aquela pessoa improvável que você menos imagina, ela pode cair aos pés do Senhor Jesus. Você pode orar por ela, porque o Senhor quer restaurar, o Senhor quer resgatar aqueles
que são chamados, independente de raça, de cor, de língua, de nação, independente de qualquer requisito. O verso 43 diz assim, ó: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. Você, mediante o nome do Senhor Jesus, tem os seus pecados perdoados. Aquela pessoa que você nunca imagina que pode vir aos pés do Senhor Jesus, pode ter também os seus pecados perdoados e cancelados. Para receber o perdão é necessário apenas que a pessoa deseja essa dádiva e creia. Ela não deve fazer nada mais além de crer. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram essa mensagem. E desta forma, o verso 45 diz assim: os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que sejam batizados? E receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Que coisa linda! Aqui, o nascedouro da igreja entre os gentios. O Espírito Santo derrama primeiro, antes que as pessoas façam qualquer dessas ações que sejam esperadas. Temos um Deus que nos surpreende. O Espírito Santo sopra como quer e onde quer. Fique atento à sua voz. Fique atento ao sopro do Espírito Santo na sua vida e na vida daqueles que você quer que se chegue a Jesus. Deus te abençoe.